Bom, gente, nesse vídeo eu vou resolver a aula atividade de número 1 com vocês. A primeira questão, ela tem a função de relembrar alguns conceitos que a gente aprendeu na cadeira anterior. Então, vamos lá, vou ler com vocês aqui, tá? Aplique a técnica de derivação necessária e assinale a alternativa que indica a derivada da função. Deixa eu anotar. Questão número 1. E nós vamos calcular a derivada da função g de x igual a 3x ao quadrado menos 5, tudo isso dividido por x mais 1. Qual é o conceito que a gente tem que relembrar aqui? A regra do quociente. Então, ó, quando a gente está calculando a derivada de uma função que é composta por outras duas funções, sendo que uma está dividindo a outra, a gente usa a regra do quociente. O que é a regra do quociente? Então, ó, eu tenho a função u que está sendo dividida pela função v e quero calcular a derivada, tá? Então, a derivada disso vai ser igual a derivada da função u vezes a função g menos a função u vezes a derivada da função v, tudo isso dividido pela função v ao quadrado. Então, ó, vou nomear aqui que vai ficar mais fácil, tá? Então, nesse caso, a função u é igual a 3x ao quadrado menos 5 e a função v vai ser igual a x mais 1. Vamos calcular a derivada das duas, tá? Eu ainda tô aprendendo esse negócio de foco, de posição, mas vai dar certo. Então, ó, vamos calcular a derivada da função u. Então, ó, o linha, lembra que sempre quando tem essa linhazinha é a derivada, vai ser igual. Se eu tô calculando, vamos calcular o primeiro aqui, ó. Esse expoente passa pra frente, multiplicando, e o x fica elevado a n menos 1. Então, vamos lá. 3 não acontece nada, esse 2 vem do expoente, vezes x na 2 menos 1. O menos 5, como não tem nenhum valor de x do ladinho dele ali, não acontece nada. Então, a derivada de u é 6x, tá? A derivada de v, bem tranquilo. O expoente que existia aqui, nesse caso é 1, passa para frente multiplicando, então o v' vai ser igual a 1 vezes x, tá? Também elevado na n menos 1, nesse caso, n é igual a 1. Esse 1 também não acontece nada, porque ele não tá multiplicando nada de x aqui, tá? Então, eu sei que essa derivada aqui é 1. Então, ó, com esses dois valores aqui que a gente calculou, a gente vai aplicar na regra do quociente, que é essa aqui, que eu já expliquei para vocês. Então, ó, vamos lá. Então, ó, a derivada de u sobre v em relação a x vai ser igual a derivada de u, que multiplica a função v, menos a função u, 3x ao quadrado menos 5, tudo isso dividido pela função v, que é x mais 1 ao quadrado, tá? Então, ó, deixa eu usar uma caneta colorida aqui. Então, isso eu vou fazer vezes isso, multiplicação de polinômios, tá? Opa, eu esqueci de copiar aqui em cima, eu esqueci de copiar o 1, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa, né? Multiplicação de polinômios. Então, ó, a derivada, deixa eu focar, derivada de u sobre v em relação a x. Vamos lá, primeiro eu pego 6x e multiplico por x, 6x ao quadrado mais 6x, tá? Aqui, ó, menos, porque tem esse menos aqui na frente, 3x ao quadrado vezes 1 é 3x ao quadrado, tá? Vou botar entre parênteses primeiro, depois a gente muda. E 1 vezes menos 5, menos 5. Tudo isso dividido por x mais 1 ao quadrado, tá?
Então, olha só. Derivada de u sobre v em relação a dx vai ser igual a 6x ao quadrado mais 6x. O menos aqui transforma o sinal do que tá dentro do parênteses, né? Então, fica menos 3x ao quadrado mais 5, tudo isso dividido por x mais 1 ao quadrado. Vamos dar uma simplificada nisso aqui. Então, ó, derivada de u em relação a v... Não, derivada de u sobre v em relação a dx vai ser igual a... Vou somar semelhante com semelhante. 6 de x eu consigo, no caso, subtrair menos 3x ao quadrado, então fica 3x ao quadrado mais 6x mais 5, tudo isso dividido por x mais 1 ao quadrado. Claro que eu podia continuar a fazer x mais 1 ao quadrado e tal, mas a gente vai parar por aqui, tá? Então, olha só. Essa aqui é a resposta... minha caneta resolveu falhar agora. Ó, a resposta da derivada daquela função ali que a gente iniciou. Mas o exercício não pede só isso, né? Ele pede pra gente aplicar em x igual a 1. O que eu vou fazer? Então, todos os lugares onde tem x aqui, eu vou substituir por 1. Vamos lá. Aplicando em x igual a 1. Então, vamos lá. Derivada de u sobre v em relação a x. Quando x for igual a 1, eu vou ter 3 vezes 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, mais 5. Tudo isso dividido... Opa, deixa eu arrumar aqui para vocês. Tudo isso dividido por 1 mais 1 ao quadrado. Então, ó. Vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado, 3, mais 6 vezes 1, mais 5, tudo isso dividido por 2 ao quadrado. Então, 6 vezes 1, 6, mais 3, 9, mais 5, 14. Deixa eu botar aqui do ladinho. Então, ó, 14, 2 ao quadrado fica 4, 14 dividido por 4, 7,5. Então, essa é a resposta do exercício número 1. Vou dar uma douradinha aqui. Número 1 da questão da aula atividade 1.